Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por todos os teus cuidados, porque o Senhor tem insistido conosco, o Senhor tem investido em cada um de nós. Muitas vezes nós nem merecemos, mas o Senhor tem cuidado de nós com tanto amor, com tanta misericórdia. Por isso, nesse momento, nós voltamos o coração a Ti. Senhor, nessa noite voltamos todo o nosso ser a Ti, para que o Senhor possa dispensar a Tua palavra para nós. Nos enche de paz, nos enche de alegria, nos enche de amor, de esperança. Senhor, louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus, abre, Senhor, o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem e que a Tua palavra, Senhor, não venha só se tornar conhecimento no nosso coração, mas que nós possamos praticar a Tua palavra. Senhor, louvado seja o Teu nome. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos iniciar mais um jornal Árvore da Vida, que é um periódico mensal publicado pela editora Árvore da Vida. Nós vamos iniciar o JAV de número 333, amém? É esse daqui, sempre há saída. E o que eu quero compartilhar com vocês é sobre justamente esse tema, sempre há saída. E esse JAV, irmãos, ele está sendo reformulado, e o nosso sentimento é tocar em 3 pontos principais. Senhor Jesus, o primeiro é falar do nosso tempo, é o que nós estamos passando na atualidade. Então nós vamos falar sobre o tempo atual. Nós vamos falar sobre a minha e a sua necessidade, ou seja, a necessidade de todos aqueles filhos de Deus, aqueles tementes a Deus. E também nós vamos falar da palavra profética de Deus, a orientação que o Senhor quer para o seu povo hoje, nos momentos atuais. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, desde já eu te encorajo a adquirir o JAV, a sua assinatura do JAV. Aqui nós temos artigos para várias pessoas, né, seja para os pais, seja para os casais, temos artigos para os adolescentes, para os jovens, para as lideranças, artigos específicos para as mulheres, artigos sobre a palavra profética. Então isso vai atender toda a sua casa, louvado seja o Senhor. Então desde já adquira o seu, na descrição desse vídeo você vai ter o contato dos nossos colportores, são os irmãos representantes da editora Árvore da Vida, e você pode entrar em contato com eles para saber das literaturas e principalmente do jornal Árvore da Vida. Amém? Então, tendo essa introdução, nós vamos falar primeiramente sobre o tempo atual ao qual nós estamos vivendo. Então, devido à pandemia, mas até mesmo antes da pandemia, já estavam acontecendo coisas a qual deixa toda a humanidade, né, atribulada, preocupada. Senhor Jesus. E com essa pandemia, a questão do isolamento social, nós vemos que isso tornou as pessoas muito mais tristes, as pessoas solitárias, né? Mesmo em casa, nós vemos que surgem brigas, surgem muitos fatores que mostram o que estava oculto dentro do ser humano. Nós sabemos que o ser humano sem Deus, ou até nós mesmos, quando nós não estamos no Espírito, nós damos brecha para que o inimigo de Deus, ele possa fazer o que ele quer nas nossas vidas. Senhor Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia de mim, de você, de cada um de nós, para que ele venha nos alcançar, para que o nosso viver diário, nosso viver no nosso dia a dia, ele seja cheio de Deus, seja um viver cheio do Espírito, para que o inimigo não ache brecha nas nossas casas, no que nós fazemos, no que nós vemos, no que nós falamos, e que o Senhor possa trazer o reino dele para nós. Então, no tempo atual, o inimigo tem achado essa brecha, né? A pandemia, algo que o Senhor permitiu, mas nós vemos que o inimigo usa de forma tão astuta para destruir lares, para levar as pessoas à loucura, né, de certa forma, eu digo loucura, não só no sentido psicológico, não só no sentido, né, psiquiátrico, mas eu falo em questão de loucura, é a pessoa não saber o que fazer, ela quer fazer uma coisa, quer fazer outra, ela procura tantas coisas para fazer, mas acaba não fazendo nada de forma adequada. Tem muita coisa para fazer, mas acaba não fazendo nada. Ou aquelas pessoas que ficam totalmente introvertidas, então essas não conseguem realmente fazer nada.
Então, a loucura é o antônimo, né, de sobriedade. As pessoas perdem a sobriedade por causa do isolamento. Isso, irmãos, por que acontece isso? Amados irmãos, irmãs, convidados, vocês que têm acompanhado as nossas mensagens, eu acho que a palavra do Senhor já está deixando bem claro que o Senhor mais quer é a presença do homem. E o homem não foi feito para ficar sozinho, de forma nenhuma. O homem, primeiramente, foi feito para ter a companhia de Deus. Aleluia! Então, por isso, nesse momento de isolamento social, o homem se sente tão perturbado, tão enlouquecido, porque nós não fomos criados para estarmos isolados. Primeiramente, né, nesse tempo de pandemia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é restabelecer o nosso contato com Deus. Nós precisamos restabelecer, para aqueles que já tinham, né, estabelecido um contato, um relacionamento com Deus, precisamos fortalecer ainda mais o nosso contato, o nosso relacionamento com Deus. E o Senhor permitiu todo esse momento justamente para isso. Antes da pandemia, nós andávamos numa correria, fazendo coisas aqui, coisas acolá, mas o Senhor permitiu para que nós parássemos e voltássemos o coração para Ele. Para que nós parássemos com os nossos afazeres e pudéssemos contemplar a presença de Deus. Então, amado, eu espero que você esteja fazendo isso. Né? Você aproveite esse tempo, né, para você ter um contato maior com Deus, para que você busque a presença de Deus. Amém? Então, como eu disse, o inimigo, ele acha essa brecha. O homem, né, não foi criado para ficar sozinho. Então, se ele estiver sozinho e não buscar, né, o auxílio, não buscar a presença de Deus, então há uma área, né, há um campo muito grande para que o inimigo possa entrar, para que o inimigo possa enlouquecer as pessoas, para que o inimigo deixe as pessoas sem sentido, elas começam a perder o sentido de viver, elas começam a perder o sentido de estar junto com outras pessoas. Senhor Jesus, mas o que eu quero te encorajar agora, você não está sozinho. Mesmo que haja isolamento social, você não está sozinho. Invoca o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Toda vez que você chama Jesus pelo nome, Ele vai se fazer presente. Então aproveita para chamar Jesus a todo momento. Você está sozinho, está lavando roupa, está lavando vasilha, invoca Senhor Jesus, que Ele vai se fazer presente. E o campo que Satanás teria para mexer na sua vida, esse campo não vai existir mais, porque Deus vai estar preenchendo. O próprio Senhor Jesus vai preencher todo o vazio que você e eu nós temos no nosso viver diário. Amém? Não só buscar a presença de Deus, mas nós precisamos estar equipados com a armadura de Deus. Em Efésios 6, nós vemos que ali, né, Paulo fala de uma armadura. Nós precisamos com toda a armadura de Deus. E ali nós vemos que há o escudo, há um capacete, há a couraça, né? há também as sandálias. Então isso tudo são equipamentos de defesa. Você guarda a sua mente, né? Você guarda, né, a couraça, você guarda o coração, né? Você coloca as sandálias, que é a preparação para a saída do evangelho. Então, mas nós não podemos ficar só com as armas defensivas da armadura de Deus. Nós também precisamos lutar. Há uma arma que é ofensiva, que é a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Então, quanto mais eu buscar a palavra de Deus, mais eu vou estar protegido e mais eu vou estar equipado para lutar contra as artimanhas do inimigo. Sabe esses pensamentos que você tem? Esses pensamentos de coisas negativas, pensamentos de morte, pensamentos, pode ser pensamentos suicidas, pensamentos de baixa autoestima. Tudo isso você precisa combater com a palavra. A palavra, o Espírito, ela pode te fortificar. Amém? Eu quero ler com você 2 Coríntios. Senhor Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Aqui fala, né, esse trecho fala da abnegação de Paulo, ou seja, algo que ele deu a si mesmo, para ser ministro de Deus, algo que ele estava recomendando dele mesmo aos coríntios, por ser ministro de Deus. E aqui no versículo 7 fala, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Louvado seja o Senhor.
Então nós não podemos ser cristãos que só ficam na defensiva. O inimigo está me atacando, então eu vou orar para o inimigo parar de me atacar. Não fique só orando de forma defensiva, mas ore também para o evangelho do Senhor, para que o evangelho avance. Ore também pela volta do Senhor. Então isso é agir, né, utilizar as armas que o Senhor nos dá de forma ofensiva. É lutando contra o inimigo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então esse é o primeiro ponto, né, falando do nosso tempo atual, da brecha que o inimigo tem e como combatê-lo, que é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E o segundo ponto é em questão das nossas necessidades como filhos de Deus. Uma delas eu já comentei, a nossa primeira necessidade é ter um laço forte com o Senhor. Estabelecer, né, um relacionamento com o Senhor, um relacionamento direto, um relacionamento de filho para pai, um relacionamento de amigo. Tudo isso o Senhor é para mim e para você. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso pastor. O Senhor, Ele é tudo para nós. Então, né, o que nós precisamos é da presença do Senhor, é estar com Ele. Isso é o que nós mais precisamos. Porque, amados, quanto mais nós estivermos, né, na presença do Senhor, menos o inimigo vai conseguir agir em nós. E tem uma artimanha que é muito forte do inimigo, e que se eu e você, se nós não estivermos vigiando e orando, o inimigo pode nos pegar, que é o medo. O medo é algo que o inimigo quer colocar, ele tem colocado no mundo, muitas pessoas com medo, né, ou com medo excessivo por causa do vírus, lembrando, cada coisa, né, no seu devido lugar. Nós precisamos sim ter todo o aparato para combater o vírus, nós precisamos, né, seguir todas as orientações sanitárias, nós precisamos, mas nós não podemos deixar o medo nos dominar. Senhor Jesus, mas também não podemos deixar o medo nos dominar a ponto de achar que não conseguimos fazer nada, que a pandemia não vai acabar. Não, o medo, ele tenta ofuscar a esperança que o Senhor dá a mim e a você. Uma pessoa cheia de medo, ela não tem esperança no Senhor, ela não tem esperança no futuro, ela não consegue, né, avançar na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Né, pode ser que muitos jovens, mas por causa da pandemia, não estou tendo aula, eu não vou conseguir formar, eu não estou conseguindo estudar, eu não vou conseguir emprego. Senhor Jesus! Então, esse medo, amados, ele precisa ser eliminado. Isso por meio de ter a presença do Senhor. Vamos ler alguns versículos agora. Gênesis 32, versículo 7. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 7. Senhor Jesus, vamos ver alguns sintomas do medo. Então, Jacó teve medo e se perturbou. Só essa parte. Então, Jacó teve medo e se perturbou. Amados, o medo, ele gera perturbação. Uma pessoa perturbada, ela não tem sobriedade para tomar as decisões adequadas naquele momento. A pessoa com medo, a pessoa perturbada, ela não consegue, né, estar alinhada na sua casa, nos afazeres domésticos. Uma pessoa perturbada não consegue estar nos seus afazeres profissionais, dos estudos. Uma pessoa perturbada, ela não consegue, né, desfrutar do Senhor, ela não consegue ler a palavra, ela não consegue desfrutar dos hinos. Ó Senhor Jesus, que o medo, amados, ele possa, né, ser extinto do nosso viver. Louvado seja o Senhor. E isso é por meio da palavra, isso é por meio da presença do Senhor. Amém? Então aqui Jacó, ele teve medo e se perturbou. Agora vamos ler a experiência de Pedro, que está em Mateus 14. Senhor Jesus, no versículo 30. Amém? Nessa passagem onde Jesus andava sobre o mar e Pedro pediu, né, para que ele também andasse sobre o mar. Então ele ouviu, né, o Senhor disse, vem, Pedro desceu e andou por sobre as águas. Mas aqui no versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então Pedro aqui, ele teve medo. Então ele, no momento em que ele confiou no Senhor e ele estava olhando só para o Senhor, ele conseguiu andar sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor,
veio o medo. Ele reparou a ventania, ele reparou o mar agitado, e aí ele teve medo. Porque essas coisas exteriores ofuscaram ele de olhar só para o Senhor. Enquanto ele olhou, né, o Senhor disse, vem, e Pedro estava olhando para o Senhor, ele conseguiu andar sobre as águas, ele conseguiu, né, sobressair sobre o vento, ele conseguiu se sobressair pela tempestade, pelo mar agitado, mas quando ele tira os olhos do Senhor, ele submerge. Isso também é uma experiência minha e sua, amados. Se nós tirarmos os olhos do Senhor, tirarmos os olhos da palavra, nós vamos submergir, nós vamos afundar em nós mesmos, nos nossos pensamentos, né? O Senhor está querendo nos ganhar, nos conquistar, nos preparar, o Senhor está querendo nos aperfeiçoar, Ele tem investido em nós para nos fazer reis com Ele, mas eu vou afundar em mim mesmo porque eu tenho medo. Ó Senhor Jesus! Então eu não posso permitir isso, amados. Vamos ler 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha que encorajador que é esse versículo para nós. 1 João, capítulo 4. Senhor Jesus. Versículo 8. Amém? Perdão, amados. Versículo 18. 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha, amados, eu acabei de falar isso, né? Aquele que está com medo, o Senhor não consegue aperfeiçoar nele o amor. Mas aquele, né, que está no Senhor, porque Deus é amor, por isso eu e você precisamos buscar a presença do Senhor, buscar a presença de Deus, porque Ele é amor. E se nós estivermos em Deus, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, quanto mais nós adentrarmos a palavra, adentrarmos em Deus, mais o medo vai ser lançado fora das nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos buscar Deus, porque Deus é amor. Aleluia! E agora vamos ler mais um versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E agora também nós vamos entrar no terceiro item. O primeiro é o tempo que nós estamos, o segundo são as nossas necessidades, não é verdade? Que é ter a presença do Senhor para lançar fora o medo. E o terceiro item é a palavra profética, é a orientação que o Senhor dá para nós agora, amém? E aqui no versículo 19 de 2 Pedro 1 diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela palavra profética. A palavra profética, ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Você tem sentido que o mundo hoje é um lugar tenebroso? Irmãos, a pandemia, nós vemos guerras, Senhor Jesus, guerras, né, físicas mesmo, às vezes nós vemos guerras diplomáticas. Então, amados, são tantas coisas que têm acontecido e que antecedem a volta do Senhor. A volta do Senhor está próxima, e isso cada vez vai se tornando mais claro para cada um de nós, principalmente para nós que buscamos o Senhor, que amamos o Senhor. Não só amamos o Senhor, mas nós amamos a volta do Senhor, o Senhor Jesus. E porque nós amamos a volta do Senhor, nós sentimos no nosso espírito que a volta dele está próxima. Ele está se aproximando cada vez mais. E aqui a palavra fala, amados, que fazeis bem em atender a palavra profética. Ou seja, fazei bem em atender o que o Senhor tem falado para cada um de nós. Então, se hoje o Senhor deu a oportunidade de nos falar que o tempo é tenebroso e que eu e você precisamos da presença dele, então nós faremos bem em buscar a presença do Senhor. Eu e você vamos fazer muito bem se nós buscarmos a presença do Senhor. Eu e você vamos estar cumprindo a palavra se nós invocarmos o nome do Senhor.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se eu faço bem em atender a palavra que fala para eu invocar o nome do Senhor, então eu vou ser abençoado pelo Senhor, eu vou ter a presença do Senhor, e aí o medo é lançado fora. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia pela palavra profética, porque ela brilha em lugar tenebroso. Então, amados, a palavra profética, né? A presença de Deus, a palavra profética, o relacionamento com Deus, isso tudo, irmãos, vai de oposição, né, às trevas, vai de oposição ao medo. Tudo isso coopera para que o medo seja lançado fora. Aqui nós vemos, né, que brilha em lugar tenebroso. Então, quando você está com medo, você não consegue ter clareza das coisas. Viu como que uma coisa liga a outra? O medo te deixa obscuro, não deixa você enxergar o que Deus quer para você, né? Então, quando você, né, faz bem em atender a palavra profética, ela brilha em lugar tenebroso. Aí você começa a enxergar o que Deus quer para você. Aí você para de questionar a pandemia e você começa a entender o porquê que Deus permitiu a pandemia. Olha que maravilha, louvado seja o Senhor. Então, que o Senhor venha realmente cada vez mais clarear o que Ele quer com essa pandemia, o que Ele quer de mim e de você. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, eu vou ficando por aqui. Amém? E eu encorajo a você que acompanhe, que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e os outros vídeos para os seus parentes, para os seus amigos. Se você se sentiu, né, agraciado por essa palavra, eu creio também que outras pessoas podem se sentir agraciadas pela palavra, amém? Então vamos compartilhar, né, com as outras pessoas, com os seus conhecidos. Lembrando, toda segunda às 20 horas e toda quarta-feira às 20h30, nós temos a palavra do Jave, um artigo do Jave vai ser desfrutado com você. Então eu te encorajo a assistir todos esses vídeos, né? É uma mesa posta com vários artigos, com vários alimentos para você se alimentar espiritualmente e ser fortalecido no Senhor. Então, não deixe esse banquete só pronto. O banquete é para ser comido, é para ser alimentado, é para ser desfrutado. Então, desfrute desse vídeo, compartilhe, né, se inscreva no nosso canal, siga também os nossos outros perfis, seja no Instagram, seja no Facebook, Igreja em Ribeirão das Neves. Amém? O Senhor abençoe a cada um de vocês. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém.